estudar operações com mercadorias. Custo WEPS. O método WEPS significa último a entrar, primeiro a sair, do inglês LIFO, Last In, First Out. Vale ressaltar que este método de avaliação do custo, apesar de não ser permitido pela legislação fiscal, nos permite um bom controle interno financeiro. Como vamos perceber no decorrer da aula, o inventário permanente é muito utilizado por grandes empresas, pois o estoque é controlado a todo momento. Com isto, tem-se um controle diário, promovendo economia de escala à empresa. Vamos falar sobre a apuração contábil no método WEPS. Os lançamentos contábeis, utilizando os mecanismos de débito e crédito, se constituem apuração contábil, que deve ser usado tanto no inventário periódico como no inventário permanente, escriturados nos livros Diário e Razão. Nota-se, portanto, sua importância do conhecimento dos métodos de controle de estoque na apuração contábil. Isto acontecendo devido à necessidade de se manter um bom registro em livros próprios, através dos lançamentos contábeis. Convém ressaltar a necessidade da precisão da apuração contábil, a fim de mantermos uma contabilidade austera. Vamos falar sobre o inventário permanente no método WEPS. O método WEPS pode ser usado para controlar o estoque pelo inventário permanente. O controle do estoque de forma mais analítica, com a finalidade de se conhecer melhor os resultados brutos gerados, principalmente para as empresas de grande porte, uma demanda do uso mais frequente do critério de avaliação permanente. A legislação do imposto de renda não permite o uso do método WEPS no Brasil. Apesar disso, este método é um excelente controle de estoque para fins gerenciais. O estoque e seu controle pelo inventário são de extrema importância para toda e qualquer empresa. Sua mensuração afeta a elaboração do balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. Como regra geral, o estoque abrange tanto as mercadorias e os produtos da empresa em seu poder ou em poder de terceiros, quanto as mercadorias e os produtos de terceiros, caso estejam em sua custódia. O controle do estoque, através do inventário periódico ou permanente, é de grande importância para a gestão empresarial, pois a sua avaliação afeta diretamente na elaboração das demonstrações contábeis, tais como o balanço patrimonial, a demonstração de resultado. Incluem no seu levantamento as mercadorias ou produtos em poder da empresa, bem como as mercadorias ou produtos de terceiros, que estão sob sua responsabilidade. Vamos falar sobre o custo WEPS. O que significa a sigla WEPS? Significa que a última compra a entrar no estoque será a primeira compra a sair do estoque. O referencial para saber, portanto, é qual foi a última compra a entrar e qual é a primeira compra a sair, e a data de aquisição de cada compra. O método WEPS, ao contrário do PEPS, consiste em ter sempre, numa economia inflacionária, o valor do custo das mercadorias vendidas maior, do estoque final menor e do resultado com mercadorias menor. Isso acontece em virtude de termos as saídas do estoque pelos maiores preços, admitindo-se que os preços vão aumentando com o decorrer dos dias, gerando assim um custo de mercadoria maior. Consequentemente, a cada custo maior tem um lucro menor. Esse método não é aceito pela legislação fiscal do Brasil. As empresas sediadas no Brasil, obrigadas a declarar o imposto de renda baseado no lucro fiscal, não podem utilizar o método WEPS. Vamos ver o que diz o professor Osni Moura Ribeiro a respeito.
Adotando este critério para a valoração dos seus estoques, a empresa sempre atribuirá às suas mercadorias em estoque os custos mais antigos, guardadas as devidas proporções com as mercadorias que entraram e saíram do estabelecimento. Utilizando o método EPS, numa economia deflacionária, acontece exatamente o contrário. O que sai do estoque gera um custo menor, e com a compra mais recente, a que foi comprada por menor preço é a primeira a sair do estoque. O que sobra no estoque final é a compra mais antiga, com valores mais altos. Por isso, o estoque final é maior, pois a compra de menor valor foi retirada do estoque. Em decorrência dessa situação, o resultado com mercadoria é maior. Vamos ver um exemplo do método WEPS. O estoque inicial da Companhia Comercial Cascadura era de 80 unidades da mercadoria XYZ a R$ 16 por unidade. No decorrer do período, houve as seguintes transações. No dia 1º de abril de um determinado ano, compra à vista em dinheiro de 120 unidades a R$ 18. No dia 1º de maio do mesmo ano, compra à vista em cheque de 100 unidades a R$ 19. No dia 15 de maio do mesmo ano, venda a prazo de 240 unidades a R$ 32. E no dia 1º de junho, compra a prazo de 100 unidades a R$ 23. Não houve ICMS na compra e venda. Com esses dados, calcule o custo da mercadoria vendida, o estoque final, a receita de vendas e o resultado com mercadorias. No decorrer do período, houve compras e vendas, gerando movimentação no estoque. Entretanto, a venda ocorreu entre as compras. Por isso, no inventário permanente, é importante visualizar que as compras posteriores a cada venda não vão interferir na apuração do custo das mercadorias vendidas naquela data da ocorrência da venda. Vamos acompanhar agora o cálculo do custo das mercadorias vendidas, onde nós temos o custo das mercadorias vendidas é igual ao estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Aí nós encontramos o seguinte: custo das mercadorias vendidas. O estoque inicial nós temos 80 unidades vezes R$ 16, mais as compras líquidas que nós temos 120 unidades a R$ 18, mais 100 unidades a R$ 19 cada, mais 100 unidades a R$ 23 cada, menos o estoque final, que nós encontramos 60 unidades a R$ 16 cada, mais 100 unidades a R$ 23 cada, onde nós vamos encontrar um custo das mercadorias vendidas no valor de R$ 4.380. Para encontrarmos o estoque final, precisamos fazer as baixas utilizando o saldo dos custos das mercadorias vendidas mais recentes da seguinte forma: das 240 unidades vendidas, teremos que baixar as 100 unidades a R$ 19 da última compra do dia 1º/5, as 120 unidades a R$ 18 da compra imediatamente anterior, do dia 1º/4, e 20 unidades a R$ 16 do saldo inicial, registrando assim a baixa das 240 unidades. As vendas interferem diretamente no resultado com mercadorias. No estoque, todavia, elas são apenas um referencial indicativo de redução do mesmo. Funciona como um dos fatos geradores de saídas do estoque. Para descobrirmos o valor da receita com vendas ou vendas líquidas, basta multiplicarmos as 240 unidades por R$ 32, chegando no valor de R$ 7.680. No exemplo em tela,
calculamos um custo das mercadorias vendidas no valor de 4.380 e vendas líquidas no valor de 7.680. Então, o resultado com mercadorias será igual a 3.300. O lançamento refere-se à compra de mercadorias à vista em dinheiro, onde foi lançado o valor 2.160 nas contas mercadorias a débito e caixa a crédito. Para a compra de mercadorias à vista, com cheque, o valor de 1.900 foi lançado a débito na conta mercadorias e a crédito na conta banco conta movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, o valor de 7.680 foi lançado a débito na conta clientes e a crédito na conta vendas. Para compor o custo da mercadoria, o valor 4.380 foi lançado a débito na conta custo das mercadorias vendidas e a crédito na conta mercadorias. Observamos um lucro nesta venda de 3.300. Para a compra de mercadorias a prazo, o valor de 2.300 foi lançado a débito na conta mercadorias e a crédito na conta fornecedores. Para a determinação do resultado da empresa, logo em seguida, foi encerrada a conta vendas e o seu valor foi transferido para a conta resultado com mercadorias. Desse modo, o valor 7.680 foi debitado na conta vendas e creditado na conta resultado com mercadorias. Procedimento semelhante acontece com o custo de vendas em que foi encerrada a conta custo das mercadorias vendidas. O seu valor foi transferido para a conta resultado com mercadorias. Deste modo, o valor 4.380 foi debitado na conta resultado com mercadorias e creditado na conta custo das mercadorias vendidas. Vamos ver como funcionam os razonetes, sendo que a primeira conta é a debitada e a segunda conta a creditada. Observou-se que a conta mercadorias já possuía um saldo no valor de 1.280, referente ao estoque inicial. Para a compra de mercadorias à vista, em dinheiro, o valor de 2.160 foram lançados as contas mercadorias e caixa. Para a compra de mercadorias à vista, com cheque, no valor de 1.900, foram lançadas as contas mercadorias e banco conta movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, no valor de 7.680, foram lançadas as contas clientes e vendas. Para o custo de vendas no valor de 4.380, foram lançadas as contas custo das mercadorias vendidas e mercadorias. Para a compra de mercadorias a prazo, no valor de 2.300, foram lançadas as contas mercadorias e fornecedores. As contas de receitas, custos e despesas precisam ser encerradas e os seus respectivos valores serão transferidos para a conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta vendas, o valor 7.680 foi lançado a débito e a crédito na conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta custo das mercadorias vendidas, o valor de 4.380 foi lançado a crédito e a débito na conta resultado com mercadorias. Observa-se que na conta resultado com mercadorias, as receitas no valor de 7.680 são maiores que os custos no valor de 4.380, gerando um lucro de 3.300. Podemos resumir da seguinte forma: a atualização do estoque é permanentemente realizada no critério de inventário permanente. O lançamento 3.1 é originado do lançamento 3, pois toda venda gera a saída do estoque pela entrega das mercadorias aos clientes, e isso gera
o custo de mercadorias vendidas. Na apuração do resultado com mercadorias, foi transferido o saldo da conta vendas em contrapartida da conta resultado com mercadorias. E também transferido o saldo da conta custo das mercadorias vendidas em contrapartida da conta resultado com mercadorias. Foi utilizada a conta mercadorias e não a conta compras, pois no inventário permanente é necessário um controle contínuo do estoque. E a conta compras, quando utilizada, não mantém o estoque atualizado. A movimentação da ficha de controle de estoque é o espelho dos lançamentos contábeis movimentados nos razonetes, através do mecanismo de débito e crédito. Vamos ver como fica esse custo na ficha de controle de estoque. A ficha de controle de estoque possibilita que as empresas que utilizam o controle permanente de estoques possam verificar a movimentação de cada mercadoria por espécie. Por exemplo, tecido de algodão estampado, tecido de algodão liso, e por unidade, por exemplo, quilograma, caixa, peças, milheiro, unidade, contribuindo assim para um melhor monitoramento dos seus estoques. As mercadorias que entram primeiro no estoque e as que entram depois são visualizadas através da data de entrada, que servirá de referencial cronológico para identificação daquelas que sairão antes ou depois. Quando a mercadoria é vendida ao cliente ou devolvida por algum motivo ao fornecedor, provoca um escoamento do estoque e se constitui a data de saída do estoque. Todas as compras de mercadorias realizadas junto ao fornecedor para abastecer os estoques do comprador, cuja finalidade é revender as mercadorias à vista ou a prazo, são rotineiramente consideradas como entradas de mercadorias. Caso um cliente devolva por algum motivo a mercadoria à empresa, ela retorna ao estoque após as vendas serem canceladas, sendo consideradas essas devoluções de vendas também entradas de mercadorias, aumentando o estoque de forma atípica. A devolução de compras que ocorre pela empresa compradora junto ao fornecedor é registrada na coluna entrada, cuja quantidade, preço unitário e valor total são alocados entre parênteses. Isso indica que o estoque foi reduzido pela devolução, diminuindo o saldo das mercadorias existentes. Da mesma forma, também acontece quando são recebidos dos fornecedores os abatimentos sobre compras, que na coluna entrada, valor total do formulário, os valores são lançados entre parênteses. Não se preenche quantidade e valor unitário, pois o abatimento implica tão somente em reduzir o valor da última compra, reduz o custo do estoque, e não em retorno de mercadorias. Por isso, a negociação de compras e vendas giram em torno dos abatimentos, a fim de não ocorrerem as devoluções. Dessa forma, recalcula-se o valor unitário do estoque para se ter um valor sempre atualizado e um controle permanente. Quando acontecem as vendas de mercadorias direcionadas para atenderem aos clientes ou consumidores, acontecem rotineiramente as saídas de mercadorias. Quando ocorrem as devoluções de compras, que a empresa compradora faz junto ao fornecedor, e ou
ocorrem perdas em decorrência de fenômenos da natureza, incêndio, validade, obsolescência e outros, indicam também saídas de mercadorias de forma atípica. As quantidades vendidas e os valores respectivos a essas quantidades são registradas na coluna saída da ficha de controle de estoques. Registramos também, na mesma coluna, a devolução de vendas, sendo que a quantidade, o preço unitário e o valor total das mercadorias devolvidas pelos clientes serão lançados entre parênteses, indicando que o estoque aumentou pela devolução das vendas, acrescendo o saldo das mercadorias em estoque. A visualização do custo das mercadorias vendidas é realizada através das saídas de mercadorias do estoque, a partir de cada método utilizado, descontando os valores referentes às devoluções de vendas, que são lançados na coluna saídas, apenas por uma questão de organização, demonstrando que, na realidade, algumas vendas de mercadorias podem ter sido canceladas. As saídas movimentam o estoque, reduzindo a quantidade existente e gerando o custo das mercadorias vendidas. Quando a empresa comercializar uma mercadoria, o estoque será esvaziado, e isso tem como consequência um custo, o qual denomina de custo de mercadoria vendida. O que sobra em qualquer estoque no final de um período, após os ajustes diversos, tais como ingresso das mercadorias pela compra e ou devolução de vendas, egresso de mercadorias pelas vendas e ou devolução de compras, transferência da matriz para a filial ou vice-versa, é o que chamamos de saldo. No rodapé do formulário está o somatório das entradas, saídas e saldo final, indicando o total das compras e o total do custo de mercadorias vendidas e o estoque final. A ficha de controle de estoque indica, de forma total, a quantidade em unidades compradas de mercadorias num determinado período e o seu respectivo valor. A quantidade total saída do estoque e o seu valor total correspondente. E ainda, a quantidade total de mercadorias que não foram vendidas pelas empresas ou foram devolvidas pelos clientes, mas que servirão para iniciar um novo período com disponibilidade para vendas, seguido do valor correspondente. Numa economia inflacionária ou deflacionária, os valores são diferentes. Por isso, não se devem somar os valores unitários da ficha de controle de estoque. Vale ressaltar que os abatimentos sobre vendas não aparecem na ficha de controle de estoque da empresa vendedora, pois altera apenas as vendas líquidas, fatos que alteram vendas, aparecendo nas demonstrações do resultado do exercício como dedução da receita bruta. E não gera uma movimentação no estoque, porque não há uma redução física, porém de valor, fato que justifica o porquê do custo dos estoques permanecerem inalterados. Os abatimentos sobre vendas interferem somente nos estoques dos clientes, diminuindo os custos unitários dos estoques dele. Observa-se que o estoque inicial é lançado diretamente na coluna do saldo. No dia 1º/4, houve a compra de mercadorias, 120 unidades a R$ 18,00 cada. Foi registrado na coluna de entrada e também na coluna do saldo. Preste atenção, a compra anterior, estoque inicial, está destacada desta compra. No dia 1º/5, houve a compra de mercadorias, 100 unidades
a R$ 19,00 cada, sendo registrada na coluna entrada. Observe na coluna saldo que temos destacadas as 3 entradas. No dia 15/5, houve a venda de mercadorias, 240 unidades a R$ 32,00 cada. Na ficha de controle de estoque, não nos interessa por quanto foi vendido, mas vamos tirar o valor unitário da coluna saldos. Pelo sistema, o último que entra é o primeiro que sai. Na saída, tiramos da coluna saldo a última compra, depois a penúltima, até completar as 240 unidades, sendo registrado na coluna saída. No dia 1/6, houve compra de mercadorias, 100 unidades a R$ 23,00, sendo registrado na coluna entrada e também na coluna saldo. Na coluna saldo, temos registrados os saldos remanescentes da venda anterior, mais a nova aquisição. No final da ficha de controle de estoque, nós temos registrado a soma das colunas entrada, saída e saldo, sem preencher a coluna valor unitário. A empresa comercial Sono Leve comercializa mercadorias e controla o seu estoque com o método permanente do WEPS. Seu estoque no início do mês de agosto era de 10 unidades, avaliadas a R$ 10,00 cada uma. No dia 10, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$ 12,00 por unidade. No dia 19, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$ 15,00 por unidade. No dia 20, vendeu a prazo 20 unidades de mercadorias por um preço de R$ 30,00 por unidade. No dia 22, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$ 20,00 por unidade. Calcule as vendas, o CMV, o lucro bruto e o estoque final pelo método e critério indicado. Usando a fórmula custo da mercadoria vendida igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final, podemos concluir que custo das mercadorias vendidas é igual 100 mais 470 menos 300, onde o custo da mercadoria vendida é igual 270. Vendas líquidas igual 20 unidades vezes R$ 30,00, onde as vendas líquidas são 600. E resultado com mercadorias igual vendas líquidas menos custo da mercadoria vendida, onde o resultado com mercadorias é igual 600 menos 270, onde nós obtemos o resultado com mercadorias no valor de 330, um lucro bruto. Observe que o valor do estoque inicial foi retirado da coluna saldo no início da coluna, no valor de 100. O valor do estoque final foi retirado da coluna saldo, no final, no valor de 300. O valor do custo das mercadorias vendidas foi retirado do final da coluna saída. O valor das compras líquidas foi retirado do final da coluna entrada. Com esses dados, podemos utilizar a fórmula para a determinação do custo das mercadorias vendidas, para verificarmos se as informações fornecidas pela ficha de controle de estoque estão corretas. O preenchimento da ficha de controle de estoque depende do método ou sistema que será utilizado. Não podemos esquecer, no EPS, que no saldo os lançamentos são destacados, entrada por entrada e saída. Devem obedecer o princípio de que a última compra a entrar no estoque é a primeira compra a sair do estoque. Antes de encerrar a nossa aula, vamos ver quais as principais dúvidas dos empresários em relação à avaliação dos seus estoques. Creio que a principal dúvida do empresário é com relação à forma de avaliação do estoque. Se ele usa a média
média ponderável, se ele usa o famoso sistema PEPS, até porque normalmente os empresários não têm conhecimento de seu resultado histórico e de qual seria a melhor forma, a forma mais vantajosa para uma maior lucratividade. Uma das principais preocupações com relação à avaliação de estoque que o empresário encontra é determinar qual é o sistema que ele vai utilizar. É o EPS, PEPS, o custo médio? Então a preocupação maior sempre vem com relação à legislação, a parte legal. E nós verificamos que o PEPS é utilizado e autorizado pela legislação e nós vamos verificar também que o custo médio também é autorizado e que o EPS serve principalmente para fins gerenciais. Vamos agora às nossas dicas de estudo da aula de hoje. Como dica de estudo da aula de hoje, indico a leitura do livro Fundamentos de Contabilidade Avançada, volume 3, de José Luiz dos Santos, da editora Atlas. Bons estudos!